Eu quero trazer agora que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o que chamou de esforços do bilionário Elon Musk para cortar gastos federais durante uma entrevista na Casa Branca nesta sexta-feira, quando o CEO da Tesla deixou o governo. Musk disse que pretende dedicar a maior parte de sua energia ao seu império empresarial, incluindo Tesla e SpaceX, depois que alguns investidores expressaram preocupação de que o DOGE, o departamento do qual ele cuidava, estava ocupando muito do seu tempo. O bilionário também falou que vai continuar a atuar como conselheiro de Trump e expressou confiança de que o DOGE acabaria conseguindo economias muito maiores. Havia ali, Alan Gani, também a suspeita de que ele tenha ficado decepcionado com o plano que o presidente Donald Trump anunciou, que iria na mão contrária daquilo que o departamento estava buscando. Como é que você avalia essa permanência tão curta de Elon Musk? Porque lá atrás, quando ele entrou, a gente falou, será que em algum momento ele não se tornaria maior que Donald Trump? Será que isso não geraria um atrito entre eles? Porque ambos são bastante egocêntricos, vaidosos, gostam ali de aparecer. Bom, e a gente não sabe o que houve de fato no bastidor, mas um deles já saiu de cena. Olha, agora, tem para mim dois fatores que são cruciais. Bom, primeiro é o próprio funcionalismo público. O Elon Musk é um empresário acostumado com o setor privado, com muita agilidade. Que faz do jeito que quer, a hora que quer. Exatamente. Talvez um dos maiores empreendedores dos últimos tempos, com a criação da Tesla. Enfim, então para ele ali, toda aquela burocracia, acho que deveria incomodar muito todo esse espírito que ele tem, criativo e de inovação. Esse é um primeiro ponto e isso independe de Donald Trump. É assim a estrutura do Estado, do funcionalismo público. Agora, também tem, eu acredito, Evandro, um choque de ideias, O Elon Musk é o típico liberal clássico e que quer redução de gastos a qualquer custo. Por exemplo, ele se incomodou também em relação à questão das tarifas. Ele foi crítico de Donald Trump, que você colocar protecionismo é uma ideia antiliberal, anticapitalista. E o Elon Musk, evidentemente, que se incomodou bastante naquela situação. Além disso, o Trump agora está tentando aprovar, está no Senado, um pacote bilionário e esse pacote, ele prevê aumento de gasto público e redução tributária. Não é só no Brasil que a gente discute questão fiscal, lá nos Estados Unidos também. E, aparentemente, o Elon Musk é contrário a este pacote. Então eu vejo que essas duas razões são as principais para a saída de Elon Musk. Não vejo que foi uma questão de ego, mas esses dois pontos pegaram, Evandro. Ô Fábio Piperno, o Elon Musk fez questão de deixar claro ao sair que isso tinha a ver com o tempo de contrato dele. Ele foi contratado para passar pouco mais de 100 dias à frente do governo para fazer a organização. Trabalho feito, é hora de seguir porque ele precisa cuidar das empresas. Como é que se avalia esse argumento? Bom, quanto a esse tempo de contrato, esse contrato praticamente de experiência, ele não é exatamente um aprendiz, Isso também não foi dito para o eleitor americano naquele momento. O que foi dito para o eleitor é que foi exatamente o contrário, que Elon Musk participaria, do governo. Ativamente. Exatamente, ativamente, o empresário mais rico do mundo, isso obviamente não é pouco, faria parte desse governo, sim, num esforço supostamente lá de renovação de paradigmas, inclusive. Não é o que vai acontecer, são duas pessoas egocêntricas demais e muitos também já imaginavam desde o começo que talvez a Casa Branca não fosse grande o suficiente para tamanhos egos. Agora, uma boa pista disso aí, e também sobre o que o Alan falou, foi dado aí há pouco mais de um mês, quando Elon Musk, por exemplo, chamou o secretário de comércio do próprio governo Trump de imbecil, em um dia em que os dois acabaram trocando farpas por conta da questão das taxações. Ora, um empresário muito bem sucedido nesse segmento de veículos, e principalmente veículos inovadores, e que também é alguém que tem plataforma digital, é alguém que tem outros negócios, ele provavelmente, Evandro, não fica à vontade e vai encontrar mais dificuldades empresariais com um pacote, por exemplo, de regras que acabem aumentando a taxação imposta aos seus fornecedores.
Ele faz parte de cadeias globais aí de suprimentos, de produção. Como é que ele vai achar que está legal comprar mais caro? Há sim um choque aí de objetivos entre Trump e Elon Musk. José Maria Trindade, como é que você avalia, hein? Pois eu sempre me perguntei sobre a situação pessoal de um grande empresário quando ele se mete em política, né? A política é muito interessante, ela é necessária, ela define a vida de todos nós, mas ela traz consequências, e às vezes consequências danosas. Então, assim, na política você divide, e o empresário ele não pode dividir, porque os clientes dele são dos dois lados. E aí vem um grande empresário, né, e entra na política, naturalmente ele vai receber apoio e será detestado por uma fase. E isso, na minha opinião, transferiria para as empresas. E a gente viu isso aqui no Brasil, né, de empresários que se envolveram na política e as empresas andaram, algumas até melhoraram. No caso do Elon Musk, a situação é muito mais complexa, porque o Trump é o presidente do mundo, ideologicamente falando, né? O mundo inteiro está de olho no que acontece nos Estados Unidos. O mundo está acompanhando porque está interferindo na economia de todos os países, o que está acontecendo lá. Então, assim, ele colado no Trump está provocando, sim, um alinhamento, inclusive, com os produtos dele. Então, ele está tendo prejuízos. O carro elétrico dele está perdendo em vendas para outros, né? A gente está vendo pela primeira vez na Europa, por exemplo, a BYD ganhou dele em vendas, e não era assim. Então, assim, é uma situação muito difícil pessoalmente, e ele está tendo prejuízos. E prejuízo do Elon Musk não é coisinha simples assim, não é pouquinho não, né? Então, eu tenho a impressão que ele está caindo um pouco na real e tendo que se definir como empresário mais do que político. Uma arte boa, política, eu não acho que seja uma coisa ruim, né? A política é necessária, mas eu sempre quis que empresários viessem para a política. Eu sempre vi com bons olhos, para dar uma oxigenada na situação, né? Então eu entendo que aí é uma questão pessoal dele que deve ter afetado e muito, viu? Não, eu concordo. Eu acho que realmente o Zé Maria traz para a gente uma análise que acho que é tão válida, que é até que ponto, né, os empresários conseguem imprimir a mesma dinâmica e os mesmos resultados e ritmo dentro do setor público. Eu acho que esse é um dos grandes desafios e que se fosse menos desafiador, a gente teria mais. E tem tantos empresários e tantas pessoas de diferentes setores que contribuem tanto para a sociedade e que dentro do setor público também fariam uma grande diferença. Agora, vale a gente lembrar que desde o primeiro, esse contrato do Elon Musk na gestão Trump, ela é um contrato que dura 120 dias. E desde o primeiro dia, ele já tinha a data de duração de 120 dias. É por isso até que, na verdade, lá no começo, se especulou muito, porque diziam assim, olha, ele só vai ficar 120 dias, então se prepara porque ele está inconsequente, ele vai atropelar o que precisar atropelar, porque ele só tem 120 dias. E aí agora está chegando no final, então se especula se isso é um rompimento, se isso é uma frustração. Não, é um contrato que se acabou. Ele tem muito o que fazer e eu acho que até, dadas as expedições extraterrestres do Elon Musk, dado também os prejuízos na questão da Tesla, dados outros investimentos que ele tem pesado em outros países, é de certa forma prudente que ele permaneça do lado de fora do governo para que não haja um conflito de interesses.